5534415700 ou 988296842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Seja um você também. Assim diz o Senhor dos exércitos, fui buscado pelos que se sentiam rejeitados, fui achado por aqueles que não me buscavam, fui achado por aqueles que não me buscavam. Assim diz o Senhor dos exércitos, fui buscado pelos que se sentiam rejeitados, fui achado por... Na hora certa, bom dia pra você. Antes da hora não é hora, né? Depois da hora também não é mais hora. É hora do programa Vento Sul entrar no ar nesta belíssima manhã de segunda-feira, trazendo pra você o quadro Tema Central, com a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, trazendo aí esse assunto muito importante, que é a questão da autoridade, né? Já aprendemos aí no Ministério da Palavra que existe duas únicas posições no universo: submissão e autoridade. Então nós sabemos que o Criador é a autoridade, né? O autor da vida e consumador de todas as coisas. E as demais coisas existentes aí nas regiões celestiais e também aqui na nossa vida temporal, tudo tem uma única posição: submissão. E qual é a posição que você se encontra? E tudo isso nós vamos aí, juntamente com o ministro da Palavra, estar nos aprofundando sobre isso aí, né? Muitas vezes a gente recebe dons ministeriais, recebe habilidades aí e já nos achamos.com, né? E isso nós vamos aí descortinar sobre esse assunto nesta belíssima manhã aí de segunda-feira. Quadro Tema Central, já a partir das 9h15, 9h20 ali o ministro da Palavra entra ao vivo aqui em nossos estúdios. Jesus, é na hora. Bom dia para você que está acompanhando aí pelo Facebook, programa Vento Sul. Você pode estar deixando postado aí o seu comentário sobre o assunto, né? A dica da semana, né? Cadeia de autoridade, aqueles slides, são 17 slides aí, que se você não fez seu download, ainda dá tempo ainda, né? Porque até quinta-feira aí você pode estar compartilhando em todas as programações das rádios que entram ao vivo de segunda a sexta-feira, quase todos os horários aí durante o dia. E você que está no aplicativo Pão de Judá, tudo de bom pra você, tudo de bom pra mim, tudo de bom pra nós. É o slogan aí, né? Pão de Judá, tudo de bom, né? Ali você encontra vários ícones que trazem edificação espiritual e uma orientação profética para sua vida. E você que está na 102,7 FM Rádio Interativa, mais de 38 municípios acompanhando a programação que entra no ar de segunda a sexta-feira. Grande abraço aí para o gerente Ivair e a sua equipe, que nos auxiliam muito aí para que possamos passar para essa comunidade fantástica. E grande abraço para vocês aí de Pinhal, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, e interior de Minas Gerais também, ali em Confidente, Ouro Fino e muitas outras cidades acompanham a programação. É na hora certa. E junto comigo a produção aqui de Cachoeira, né? Anderson Lopes, bom dia! E é isso aí, Marcos. Bom dia a todos. Deus abençoe em nome de Jesus. Mais uma manhã, mais um dia que o Senhor nos traz oportunidade para nós crescermos e compartilharmos um pouquinho sobre a palavra de Deus. Então, a gente fica super feliz em ter a companhia de todos aí que estão junto conosco. Inclusive o pessoal que está comentando aqui no Face, que é a Regina Souza, a Rita de Cássia, a Elisângela Fortes, também a Marta Nunes Moreira deixando bom dia. O pessoal também pode deixar seu bom dia tanto pelo WhatsApp aí que está na tela, quanto
pelo Facebook. Marcos? Que legal, Anderson. Esse assunto que nós vamos falar hoje é muito importante, né? Questão da cadeia de autoridade. E isso nós temos que estar aí analisando, fazendo assim uma análise como está a nossa vida já lá em casa, né? Ali o Senhor já fez 3 posições bem distintas, né? Marido, autoridade, a esposa, submissão e os filhos, obediência, né? Então é bem importante a gente estar revendo aí como está a nossa casa, porque a gente fica preocupado lá fora, né? Com a igreja, com o ministério, a gente fica preocupado lá no trabalho, a gente fica preocupado na escola, na faculdade, mas o mais importante é a igreja do Senhor Jesus Cristo lá na tua casa, viu? Então nós temos aí que rever essas posições aí para que possamos verdadeiramente, aonde a planta dos nossos pés palmilharem, nós expressar essa perfeição que é Cristo Jesus, né, Anderson? Com certeza, e isso quando nós entendermos, né, vai ser bem melhor, né? Vai fluir com mais facilidade a nossa vida. Que legal, gente. Então ficamos aqui 9h06. Vamos para um breve intervalo aí, né? E já nós voltamos aí. Você vai acompanhando a sequência da programação. A palavra de Deus te ensina como deve orar, pedindo que se faça em ti o que Deus quer, para que toda a casa venha diante do Senhor. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. A Pousada Namorada oferece a você e a sua família um lugar no campo para se hospedar com muito conforto. Além dos confortáveis chalés, a Pousada Namorada conta com piscina, lago para pesca esportiva, trilhas para caminhadas, quadra de areia, cozinha, churrasqueira, Wi-Fi, pátio com vista panorâmica. Mais informações, facebook.com/Pousada Namorada ou venha até nós, na Estrada Ouro Fino, Crisólia, número 227, a 1 km da MG 290. Reserva e informações 035 99878 0402. Venha para a Pousada Namorada para o seu dia ficar mais lindo. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado, e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello, 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim, e ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614, em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Alto Posto Antonieta, o caçula dos postos de combustíveis de Pinhal. Venha conferir preços especiais e com atendimento personalizado, com grande diversidade de alimentos e bebidas. De segunda a domingo, conheça nossas opções: lanches, porções, pizzas, refeições, pratos elaborados, massas e muito mais. Você é nosso convidado. E quartas e sábados, a tradicional feijoada completa. Não deixe de conhecer a Estação Antonieta, a nova praça de alimentação. Todas as sextas-feiras, música ao vivo. Confira! Rua Barão de Mota Paz, 82, Centro, em Espírito Santo do Pinhal. Alto Posto Antonieta, o caçula de Pinhal.
Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Utilitários, Ferramentas, brinquedos, decoração, presentes doces e muito mais. Venha conferir. Praça Rio Branco, número 54, Espírito Santo do Pinhal. Fone 019 3651 8152. 3651-8152. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão. Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. 035 999 260316. Na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho. O melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128. 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho. Pamonha. Meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na rua Dr. Pascoal Brando, 305, Jardim das Rosas, de terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019 3651 2427 ou pelo WhatsApp 019 99372 5748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Padaria e Confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na Rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 3651-6105. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Seja um você também. Horas e 13 minutos e o programa Vento Sul já entra com a participação ao vivo, né, do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, trazendo esse aprofundamento do tema central aí, que foi a dica da semana, cadeia de autoridade, né? E você que está participando com a gente, lembrando, você pode pelo Facebook interagir, deixando postado ali o seu comentário, né? E pode também enviar pelo nosso WhatsApp, que está aí no cantinho da tela, né? 019 983 537522. Envie a sua pergunta sobre esse assunto, né? Daqui a pouco você está com conflito em casa e na autoridade, né? Pode estar com conflito no trabalho, até mesmo na vida prática da igreja. Então é muito importante você retirar essas dúvidas todas aí, e o programa Vento Sul traz essa proposta para você interagir, enviando aí a sua pergunta pelo nosso WhatsApp 0 operadora 19 983 537522. Algo muito interessante, que todas as autoridades foram instituídas por Deus, viu? Até aquelas que estão sobre o efeito da malignidade, da maldade, aquelas que não são regeneradas, aquelas que não têm ainda a consciência da vida e nem a consciência do corpo, viu? Então entenda que a autoridade é uma posição de chamado divino, é uma eleição de Deus, né? É como se fosse assim, ó, um homem nasceu e não adianta ele querer ser diferente daquilo que ele foi proposto lá nas regiões celestes. Ele nasceu para liberar o sêmen da vida e não adianta, se ele não fizer isso, ele vai estar fora do propósito. A mulher nasceu para receber o sêmen da vida e esse é o propósito dela. E nisso ela tem uma posição de autoridade. Ela é a única que consegue estar fazendo com que, através do óvulo, né, o sêmen da vida venha gerar o feto e a nascer a criança.
E esse assunto é muito importante, né? E você precisa aí aprofundar sobre isso aí, viu, gente? 9h14, o Ministro da Palavra já entra ao vivo e você pode estar interagindo com a gente. Anunciam a paz. Direi, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Quão formosos são os pés dos que anunciam a paz. Vou anunciar a paz. Vou anunciar a perder a hora de trabalhar pra meu Deus. Eu nunca fui tão feliz fazendo o que eu sempre quis, que é espalhar o amor de meu Deus. Bem pertinho de Deus, bem pertinho de Deus, queremos estar na sua sombra descansar. Bem pertinho de Deus, bem pertinho de Deus, queremos estar na sua sombra descansar. Quando recebi a chance de ter um amor tão grande como o de Deus, aceitei. Eu tenho uma nova vida, pois Jesus me deu guarida, e avante com Ele eu vou. Bem pertinho de Deus, bem pertinho de Deus, queremos estar à sua sombra descansar. Bem pertinho de Deus, bem pertinho de Deus, queremos estar à sua sombra descansar. Bem pertinho de Deus, bem pertinho de Deus, bem pertinho de Deus. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das nossas vidas. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel,
origem e o nosso nascimento, natureza divisiva, descendência de Adão. Quão fraco é o teu coração, ouve a palavra do Senhor. Teu pecado te desviou, teu orgulho te afastou, mas agora eu proclamo, tu és meu. Clama-me e responder-te-ei. Clama-me e anunciar-te-ei. Sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu futuro, eu já planejei. 9 horas e 21 minutos e o programa Vento Sul traz para você, nesta belíssima manhã de segunda-feira, o quadro Tema Central, né? Que abordamos sempre assuntos muito importantes da vida prática da igreja. E não vai ser diferente nesta manhã, porque vamos falar sobre a dica da semana, cadeia de autoridade, aquele slide, né? Com 17 slides que você, com certeza, né? Desde quinta-feira já está baixando aí, fazendo seu download para ruminar, para fazer com que aquelas mensagens que estão ali naqueles slides possam fazer um estrago nas trevas aí no nosso coração, né? E realmente faz, gente, porque esse assunto é um assunto assim que deveria ser comentado, né, no cristianismo muitas vezes. E nós vemos aqui nesse movimento o Ministério da Palavra tendo essa preocupação de trazer para você a existência dessas posições que existem no universo, né? Autoridade e submissão, a qual o autor da vida é Cristo Jesus, Deus Todo-Poderoso, e cada um de nós somos a submissão. E já estamos aqui com a participação do ministro ao vivo. Bom dia, ministro, tudo bem? Aí do programa Vento Sul, que Deus nos abençoe no dia de hoje. Que legal, ministro, muito obrigado aí pela sua participação, e temos aqui muitas perguntas, né, sobre esse assunto, a questão de autoridade e submissão, e eu já queria que o ministro trouxesse assim uma introdução, porque muitos aí dessa audiência nova não sabem a existência dessas duas únicas posições, autoridade e submissão. E é por isso que tá esse caos aí, né? Hoje a gente observa filhos desobedecendo seus pais, alunos, né, desobedecendo as autoridades no sistema educacional. Vemos aí na política, né, também a parte de submissão que deveria estar representando as autoridades superiores. Está tudo um caos. Fala um pouquinho sobre essas duas existências dessas posições, ministro. Tudo aqui na Terra que acontece está vinculado com o plano de Deus. Deus está fazendo uma obra para estabelecer um reino seu na Terra. Esse é o propósito de Deus. E para que isso ocorra e seja feito e consumado, Deus precisa colocar ordem nas partes operativas e funcionais de todas as coisas do seu corpo, da igreja, do reino e até do secular, porque Deus comanda todas as coisas. Embora muitas coisas estejam pelo comando das trevas, mas Deus é o Senhor de toda a terra e de todo o universo. E Ele que determina, isso é liberado, isso não é, aquilo é, entende? Tudo é com o Senhor. Não tem como o homem mudar isso. Então Deus estabeleceu um cabeça para governar por 3.000 anos o reino dos céus, que é o seu Filho Jesus Cristo, Cristo Jesus, que hoje está à direita de Deus Pai, reinando e fazendo com que a obra do Pai aconteça e fique pronta, que é o reino na terra. Então, a cabeça já está na posição, a autoridade já existe, não vai mudar, e todas as pessoas que querem viver com Deus terão que se enquadrar nesse projeto e se colocar debaixo dessa autoridade para serem abençoadas
que chama-se posição de submissão ao cabeça, que é Cristo, a autoridade. Então, tudo que estiver em desacordo com esse princípio não prospera mais. Sim. Nunca mais prospera. E só vai de mal a pior todo o sistema que não está regido por esses princípios universais. É uma ilusão e um sonho muito, muito frustrante para as pessoas que acham que quebrando esses princípios universais de Deus, vão ter vantagens ou vão superar dificuldades ou vão atingir a plena redenção. Pelo contrário, eles serão taxados como condenados e rebeldes. Dentro em pouco, Deus vai mostrar isso no julgamento final, que vai acontecer sobre todos os moradores da terra e todos os que já morreram, que serão ressuscitados, uns para a vida, outros para a morte, os que vão ressurgir. Um para a condenação eterna e outro para a vida eterna, né? Então, os que estão vivos também passarão por esse julgamento. E, na verdade, como há uma autoridade em todo o universo, tem que ter a submissão, que tem que se apresentar para receber a bênção. Tem que estar restaurada essa submissão até o dia em que o Senhor vai definir todas as coisas. Tem que estar pronto isso lá nas nossas vidas. E nós temos que nos definir se queremos estar na posição de submissão ou queremos estar em rebelião, porque só tem duas posições no universo. Ou tu te submete ou tu é rebelde. Consciente ou inconsciente, mas não importa, está na posição de rebelião. Aqueles que estão inconscientes têm a chance ainda de se recuperar por meio das informações que vão receber. Se não o conhecem ainda, né? Mas Deus não vai condenar ninguém sem mostrar a verdade. Verdade. E em cima dessa colocação do ministro aí, a gente observa que Deus vela tanto por essa posição de autoridade, né, que ele quer ministrar ao coração da criação dele, que a melhor posição que existe para nós é a de submissão, ele colocando em todas as fibras sociais autoridades, né, para a gente aprender a ser submissão, né, ministro? Exatamente. Desde o casamento já é para aprender isso, né? Um treinamento. Assim que a pessoa nasce, já tem um pai, tem uma mãe, tem que aprender isso. Vai para a escola, tem que aprender isso, né? Então, nossa vida na Terra é um aprendizado constante de aprender a obedecer à autoridade. Ninguém pode ser uma autoridade se não aprender a ser submissão antes. Quando se fala de homens, isso a Bíblia afirma, né? Ninguém vai conseguir ser uma autoridade de Deus sem aprender a obedecer primeiro. Até porque não existe essa condição de tu ser uma autoridade e Deus vai fluir, né? E tu não estando na obediência e na submissão. Deus nem vai fluir em você. Verdade. Através de você, né? Verdade. O ministro aí já com 30 anos, né, no ministério, tendo muitas experiências aí, porque é uma área assim muito difícil de lidar quando uma submissão ela não quer se submeter à posição de autoridade acima dela, mas sim ela quer se submeter a uma pessoa que tenha conhecimento, que tenha eloquência, né, que tenha facilidade de colocar as palavras. E até tem um dos slides aqui que o ministro deixou para nós aqui, que a autoridade não é mérito humano, né, mas é uma opção divina. Muitas das vezes Deus vai colocar uma autoridade acima de nós que tem um nível de cultura talvez menos que nós, né, ministro? Mas nós devemos honrar, respeitar e seguir, né, os preceitos liberados por ela, não se ela é mais inteligente, se ela é mais rica, se ela tem dinheiro, se ela é mais pobre, mas pela posição que ela está, porque é uma posição de opção divina, né, ministro? Desde o momento em que Deus agraciou os regenerados com a presença de Deus, todo mundo se igualou, né? Sim. Perante os olhos de Deus, todos são iguais. O que difere é que no período em que Deus está estabelecendo e formando o seu reino,
nós teremos operações, funções diferentes aqui no corpo. Mas ninguém deixa de ser membro por causa das suas funções. Ninguém é considerado maior e melhor por causa das suas funções. E não existe isso, porque já tem um cabeça no corpo. Então eu não posso, na condição de membro, eu estou igualado a todos. Sim. Se o coração, por exemplo, de um corpo humano se acha superior, então tira ele do peito e coloca em cima de um armário e manda funcionar. Se ele acha que é independente, que é autossuficiente, que ele pode agir sozinho e que não depende de ninguém, faça isso. A gente vai ter noções básicas e importantíssimas para entender as coisas espirituais. Né? O que é um coração fora da sua posição? Não é nada. É um pedaço de carne que vai apodrecer daqui a pouco. Né? O que é uma mão fora do corpo? Um pedaço de carne que vai apodrecer. Né? E assim é todos os crentes que estão querendo ser maior e melhor que os outros. Ilusoriamente, isso não existe. Na verdade, isso é só uma ficção mental de uma carne. Né? Que na verdade quem quer ser importante é Satanás, os demônios que querem ser alguma coisa, mas eles já não são, a não ser condenados ao lago de fogo. E eles querem, através da nossa alma e do nosso corpo, se autopromover para desfrutar um pouco das coisas que eles gostam. Sim. Mas o fim deles já está demarcado, já está determinado, eles não têm mais o que fazer. E a gente dá guarida para esse tipo de manifestação pecaminosa. Estamos aqui defendendo os interesses das trevas dentro da igreja, muitos de nós, e atendendo às paixões e às cobranças e às opressões que eles fazem contra nossas vidas. Né? Então, é isso aí, irmão. Recebi uma pergunta aqui, né, falando também dessa opção divina, né, que não é mérito humano. A pessoa que escolhe, eu quero ser autoridade, ela já está fadada à falência, né, ministro? É uma opção de escolha de Deus mesmo. E a pergunta é essa: como que uma autoridade, né, deve fazer valer o seu direito de ser obedecida quando governa uma pessoa que não é regenerada? Por exemplo, um empresário mesmo, cristão, que tem lá um quadro de funcionários que não são cristãos, que não são regenerados. Como ele proceder, sendo ele autoridade, sendo ele conhecedor dessa posição, né? Como ele pode proceder, ministro? Olha, o procedimento de uma autoridade, duas coisas precisam ser observadas ou até mais. A primeira, ele não é dono das pessoas que dirige. Quando uma autoridade é representativa, primeira coisa que ele tem que lembrar é que ele não é dono daquelas pessoas. Segundo, ele não pode impor a submissão a eles, mas sim ter uma sabedoria e um procedimento de Deus que conquiste aquelas pessoas para respeitá-lo. E as pessoas só terão a possibilidade de se submeter a ele, e isso não deve agradá-lo, né? Mas ele deve agradecer a Deus, porque as pessoas estão aprendendo a se submeter à unção divina que está nele. E que ele não confunda que seja para ele essa submissão. Né? E nem as pessoas que se submetam também estejam enganadas, achando que estão se submetendo a Deus e a um homem. As duas coisas devem ser feitas. Lá e cá tem que ser observado por que eu estou decidindo a me submeter. Eu preciso saber disso. Né? Uma autoridade não tem que dar explicação para ninguém. Olha, tu tem que submeter porque eu sou isso, sou aquilo, sou aquele outro. Não. Ele faz o que ele sente. Se é certo ou errado, Deus vai julgar ele. Mas a autoridade sempre é autoridade. Sim. Entende? Principalmente quando constituída por Deus.
E outra, uma autoridade nunca é perfeita, né? Sim. A gente viu isso na Bíblia, em todas as pessoas que receberam essa representação de autoridade divina, eles tiveram falhas e mostravam que eram homens tementes a Deus, mas mostravam muita fraqueza. Sim. Então essas coisas têm que ser observadas, né? Ontem no culto de manhã o ministro falou sobre isso, né? Que a igreja mesmo, ela está procurando líderes perfeitos, né? Mas não existem, né? Todos estão com fraquezas em processo de restauração, né? E a perfeição não está vinculada com a autoridade representativa divina. Sim. Não é isso a exigência de Deus para escolher um homem. Assim o povo tem que entender isso. Lembrei agora da eleição de Davi, né? Quando Samuel foi ungir lá na casa de Jessé, ele estava procurando uma autoridade que fosse perfeita naturalmente, né? E aí Deus olhou assim, não, eu não vejo a aparência, mas vejo o coração, né? Aí pode ser o Davi mesmo, né? E essas coisas não são ainda coisas que a igreja compreende isso, né? Porque nós levamos muito para o lado natural, né? E nós somos espirituais. Como é que nós vamos levar as coisas para o lado natural? Sim. Ministro, eu recebi uma pergunta aqui que vamos tentar assim entender. A pergunta é o seguinte: se uma autoridade pratica um princípio bíblico, não glorificando o nome de Jesus, mas passa para as pessoas como se o princípio fosse humano, Deus honra? Olha, se honra ou não, eu não posso dizer isso aí, né? Sim. O que eu posso dizer é que cada um que obedece a palavra será honrado. Né? Isso eu posso dizer com muita paz. Agora as demais coisas, aí depende se ele teve uma unção interior ali que dirigiu ele para aquela situação. Porque eu não posso exigir que as pessoas sejam como eu quero e façam como eu quero. Sim. Isso eu não tenho, esse poder, né? E também não posso julgá-las porque, de repente, Deus está fazendo uma coisa estranha que é perfeito e eu não sei que é perfeito. Talvez tenha um desígnio de Deus para aquela ação, né? Então não tem como a gente... Talvez. Porque as autoridades são as que mais nos quebram, às vezes. Sim. Né? Muitas vezes elas são fonte de segurança e de amor para nós, mas às vezes elas nos quebram. E até digo mais, que elas nos quebram mais para nós entrar em santidade e justiça. Não é para um fim de perdição, é de um fim proveitoso. Sim. Toda a fraqueza de uma liderança é para contribuir com a edificação de todos os subalternos, de todos os membros que estão sob aquela autoridade. Sim. Aquilo é para aprender, exercer, ter piedade, paciência, saber esperar, né? Todas essas coisas, Deus faz tudo certinho, né? Amém. Eu recebi uma pergunta aqui que é bem interessante porque fala sobre a vida conjugal. Até tem uma mensagem que fala sobre autoridade na TV por assinatura que o ministro trouxe só sobre a vida familiar. Eu achei muito interessante. E a pergunta é essa: como que uma esposa deve entender a submissão? Porque a submissão é tão mal compreendida entre os homens. É duas perguntas, na verdade. Como a esposa deve entender a submissão e por que essa posição de submissão ela é mal compreendida pelos maridos? A má compreensão da submissão pelos maridos não muda a Escritura. Sim. A má compreensão da submissão pelas esposas num casamento também não muda a verdade de Deus. Mas as duas coisas, conhecendo a Escritura, podem ficar libertos de toda transgressão que gera peso espiritual sobre eles.
Deus não coloca um marido porque ele é perfeito espiritualmente, entende a autoridade. Quando tu casou com a tua esposa, você era perfeito como autoridade? Não, né? Até hoje não somos, né? Até hoje não somos, exatamente. Ela gostou disso, ela tá ouvindo, ela gostou disso. Assim como também, quando a esposa que a gente tem, ela não se ajustou ainda perfeitamente com o Senhor, porque todos nós estamos em obra. Mas isso não muda os princípios de Deus, é isso que a gente tem que entender. Sim, a gente está todos em processo, né? Até tem um episódio na Bíblia que Abigail mesmo, né? Ela se submeteu ao marido, né? E Deus honrou ela. Deus não mudou a questão da submissão por causa da ira do marido, né? Do temperamento do marido. E ela agiu pelo Espírito, né? Sim. No meu entendimento, ela não quebrou nenhum princípio e Deus usou aquela mulher para que não houvesse injustiça e a escolha de Deus sobre Davi não frustrasse também. Viu? Irmão, muitas pessoas dizem que creem em Deus, tá? Estão indo a uma igreja, mas na prática da vida segue o inimigo. O ministro comenta para nós sobre isso. Muitas vezes a gente acredita que em Deus, está indo numa igreja, mas no dia a dia estamos seguindo o inimigo. Prova de que a obediência aos mandamentos de Deus, né, não aparece. O ministro pode comentar sobre isso, ministro? Eu não entendi assim, qual é o foco? A colocação é assim, que muitas pessoas dizem que creem em Deus, né? Uma coisa genérica. Sim. E até vão numa igreja, mas na vida prática segue o inimigo. Comente sobre isso. Por que acontece isso? Insubmissão? Fraqueza? Pode ser ignorância da verdade, pode ser falta de revelação e pode ser consciente a rebelião, que configura a rebelião. Então aí, cada caso é um caso. Só Deus pode saber o coração de cada um. Tem pessoas traumatizadas, por exemplo, que não conseguem obedecer a palavra, não tem condições. Sim. Porque Deus precisa fazer um momento de cura interior neles, né, para que eles fiquem nas condições normais de receber o ensinamento genuíno e entenderem para ter a possibilidade de se inclinar, né? Mas uma pessoa afetada mentalmente pelas experiências ruins da vida, que são as pessoas traumatizadas, elas estão sem condições normais de fazer essas inclinações com embasamento e entendimento na Escritura. Então aí Deus precisa fazer uma cura primeiro neles. Sim. Né? Então, tem casos e casos que precisam, só Deus sabe analisar, e os terapeutas espirituais, que somos os pastores, os mestres, eles precisam dessa sensibilidade do Espírito quando estiver tratando com as ovelhas, para saber quais as machucadas, mais feridas, as que estão realmente sem condições de estar acompanhando o ritmo normal das outras, né? Isso é uma questão de a pessoa orar e sentir de Deus o que fazer com cada vida de cada rebanho, do rebanho que está ali, porque cada caso é um caso. Sim, não dá para generalizar, né? Então tem que depender da unção interior ali, né? De repente, tem gente mesmo que está sendo consciente e não gosta, está errando conscientemente, né? Em cima dessa colocação surgiu uma outra pergunta aqui dizendo o seguinte, ó: como saber se não entramos em obstinação? Porque nós temos dois cenários ali de Davi e de Saul, né? Aparentemente Davi houve uma prática de pecado de maior número do que Saul. Mas por que Saul não recebeu aquele perdão de Deus e Davi recebeu o perdão de Deus, né? Como saber se eu não estou já na obstinação, ministro? Não, o Saul não estava na obstinação. O Saul estava na rebelião. Na rebelião.
A obstinação pode ser obsessão, às vezes bem parecido com a obsessão. Que a obsessão é a cegueira por não entender as coisas de Deus, né? Então, o caso de Saul foi erros conscientes que ele cometeu, calculados, né? Pessoas que julgam, calculam, somam, multiplicam, dividem para ver como agradar mais coisas além de Deus, mais pessoas além de Deus. Foi o caso dele. Sim. Né? Então, aí Deus teve que julgá-lo porque a posição que ele ocupava era uma posição de alto risco para o povo de Deus na terra. E então o erro dele iria estragar muito o rebanho de Deus. Sim. E Deus, corrigindo, poderia recuperar as coisas erradas que foram feitas. Quando Deus substituiu o rei. Sim. Né? Como, assim, hoje nós estamos aqui no reino e Deus pode substituir quem Ele quer, como já fez nesses 30 anos aí, pessoas que foram... até eu comecei como evangelista, depois passei para mestre, hoje nem sei o que eu sou mais, mas ficou bem nítido, Deus troca até a função da pessoa, sim, mas não troca a posição da pessoa. Isso é maravilhoso, a gente estudar e entender isso que Deus faz. Tu é um coração no corpo, como eu disse há pouco, o coração do homem vai sofrendo variações durante os anos. Até a força ele vai perdendo com relação aos anos, né? Mas também vai surgindo outras coisas. Então, mas no corpo de Cristo é mais fácil de entender, mas no reino há uma diversidade muito grande de serviços em cada membro. Porque, por exemplo, tem pessoas que nunca foram acionadas dons de mestre. São evangelistas hoje. Sim. Mas daqui a pouco Deus pode mudar e fazer ele ensinar mais. Sim. Porque os dons não são do Espírito Santo. Ele não usa quem ele quer. Então a gente não pode fechar a nossa compreensão em cima de uma coisa e fazer uma regra, entende? Sim. Temos o caso de Filipe, né? Que ele era um diácono, ungido, e Deus levou ele lá para o deserto, lá para ministrar sobre Isaías, né? Para o ministro de Candaça lá, né? Exatamente. Então, a gente tem que ter muito... É muito grande a capacidade. Deus é tão grande que a gente não tem como esgotar o conhecimento nele, entende? Já entendi tudo de Deus. Não entendemos nada quase. Sim. O negócio é estar bem consagrado e deixar Deus fluir, né, ministro? A gente tem que se ater mais, assim, a deixar a palavra nos dirigir e a unção interior, que não é tão frequente. Sim. Mas a palavra é frequente, né? Ministro, uma pergunta agora baseado num acessório, auxílio aí da dica da semana, que é o livro, né? Um Ramo Digno da Seiva. E aí a pessoa aqui citou aqui um parágrafo dizendo o seguinte, que no livro Um Ramo Digno da Seiva está escrito que Lúcifer creu numa mentira. Sabemos que Deus é o único ser que se autocriou. De onde surgiu essa mentira? Porque Lúcifer foi criado por Deus? Não entendi. Diz aqui que no livro Ramo Digno da Seiva diz que Lúcifer creu numa mentira. Sim. Sabemos que Deus é o único ser que se autocriou, né? Deus. Sim, se autogerou. Se autogerou. De onde surgiu essa mentira? Porque Lúcifer foi criado por Deus? Tá. De dentro dele. De dentro de Lúcifer, né? Da ambição pervertida que foi acontecendo dentro do... Porque ele começou a observar que Deus era o centro das atenções. E ele, sendo perfeito, e sendo um querubim muito elogiado e perfeito, ele diz, mas por que eu também não tenho as mesmas manifestações em meu favor?
por que Deus não reparte um pouco comigo? Né? Isso surgiu no próprio coração dele, como está escrito na Bíblia. Isso ninguém de fora falou para ele. Isso mostra que um anjo perfeito que está ali servindo Deus pode se corromper. Sim. Assim como o homem também, que era perfeito, se corrompeu. Isso surgiu dentro de Lúcifer. Tá certo. Isso aí é um mistério, né? É como se Deus, quando formou o homem e soprou o espírito, surgiu uma alma, né? Mais ou menos assim. É assim. Mas nos céus lá os mensageiros não têm corpo. Sim. Né? Mas eles se corrompem também. Eles são espíritos, mensageiros, são agentes de Deus. Mas Lúcifer era assim, e um terço que saiu com ele também era seres que trabalhavam para Deus. Mas quando surgiu a rebelião no coração dele, ele contaminou muitos. Porque isso é que nem uma virose, isso aí vai pegando. Sim. É por isso que quando Satanás quer levantar um movimento de rebelião no corpo de Cristo, ele escolhe uma pessoa, a mais qualificada, né? Sim. E ali, aquele ali tem habilidade para contaminar outros e passar a virose para outros. Tá certo. Ministro, 9h51, né? O programa está encerrando e na reta final. Queria deixar esses minutos finais para o ministro trazer aí. Olha, nós precisamos agora focar o que vem aí em poucos dias, que é o seminário Regando a Semente, né? A vida da gente aqui no reino precisa desses ajustes aí. Esse seminário sempre vem ajudar a gente a colocar em ordem o nosso serviço para Deus, em qualificar a nossa mente para que a gente venha trabalhar junto com o Espírito Santo para mudar completamente o nosso coração, né? Então, eu creio assim que temos que orar muito para que o ministério assim consiga transmitir exatamente o que Deus quer para o povo e que não haja prejuízo durante a exposição dessas mensagens que Deus quer passar para o povo. Então, se a gente orar e jejuar, Deus vai dar bênção, entende? Porque não adianta, o homem não consegue fazer isso por si. É Deus que tem que dar ajuda para a gente ali. Sim. Amém, então, ministro. Eu quero deixar nosso agradecimento aí, né? Que Deus abençoe a sua vida, seu dia de hoje, né? Tem várias inserções durante o dia todo aí, que todos os nossos ouvintes aí possam estar acompanhando, porque Deus tem algo especial na segunda-feira, porque eu creio que é o dia que mais o Ministério da Palavra atua, na segunda-feira, né, ministro? É verdade. Segunda-feira é um dia de muito compromisso aqui com o Senhor, né? E realmente só Ele pode dar força para a gente fazer tudo. Amém. Encerra com o aperfeiçoamento dos santos e depois uma oraçãozinha na madrugada, né? Às vezes tem, né? Deus abençoe então, ministro, e até a próxima então. Até a próxima, Deus abençoe a todos vocês. Que legal, gente, 9h53, né? Você acompanhou o programa Vento Sul, né? 9h53, trazendo para você aí muita educação espiritual, com a participação do Ministro da Palavra. Eu quero deixar meu agradecimento a você que acompanhou aí pelo Facebook, inclusive os comentários aí, né? Já quero passar aqui tá outro na produção agora aqui, o Matheus. Bom dia, Matheus. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio TV Menorá, que estão ligados na programação do Vento Sul, né? A Regina Souza aqui tá curtindo com a gente, a Rita de Cássia também, a Elisângela Fortes, a Marta Nunes de Lima Moreira, a Elina Giacom também com a gente, a Thelma Gomeia, o Jenner Soares Bonfim também, a Célia Fátima Gonçalves, a Ângela Lucas, a Kênia Freitas Junqueira, também a Viviane Bielsa, Antônia Regina Pereira, Sueli Nepe Scalesse, acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dela aqui, se eu não estou enganado, né? Neide e Gilmar de Souza, também a Kátia Costa, Iara, Lara Machado, né? Aqui tá com a gente, Alberto, Cláudia Beisdorf, também aqui a Maiara Lucas, Thelma Fonseca, Luiz Prates e com a gente aqui a Cleusa Maria Cordeiro Fernandes. Um abraço a todos, ela tá dando aqui, bom dia, amados irmãos, Deus abençoe a todos nós. Amém, é isso aí, todos aí ligados na mesa do Senhor. Ficamos aí com o programa
Novas do Reino, né? Mesmo, Marcos? Tanto programa que a gente já confunde os nomes. Que legal, gente. Muito obrigado aí você que está no aplicativo Pode Ajudar, você que está na FM, a 102,7, Rádio Interativa. Ficamos por aqui, mas não sai daí, viu, gente? Não importa o que você vai fazer a partir de agora, mas fique conectado aí no Reino, através dos Novas do Reino, aí, com a participação de Anderson Lopes, Matheus e também o nosso cameraman lá, que eu não sei o nome dele. Daniel. O Daniel. Daniel né? Santiago. Daniel Santiago. Deus abençoe e até a próxima.